Bom dia, programa Faço Parte do Milagre, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que começa que é transmitido todos os sábados às 9 horas da manhã. Há já cerca de quase 10 anos já que nós estamos com o programa Faço Parte do Milagre, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então seja muito bem-vindo, esteja com a gente. Certamente será uma manhã de bênçãos na sua vida, uma discussão de uma palavra que vai tocar o seu coração, que vai fortalecer a sua fé. E no final nós temos a oração que estaremos fazendo, tanto para você que manda seu pedido de oração pelo Facebook, você que liga aqui também, e também você que vai poder orar com a gente para que Deus alcance a bênção na sua vida, na sua casa, para que a bênção alcance a sua casa, a sua vida e sobre os seus entes queridos. Sejam muito bem-vindos, fique com a gente, que Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós temos uma bancada renovada aqui, só com grandes intelectuais, Walter. Hoje a bancada aqui só veio mestre, só teólogos. Então nós vamos conhecer cada um aqui novamente. Começar pela direita aqui, pastor Márcio Arruda. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pastores Rafael. Rafael 1 e Rafael 2. Verdade, só fera. Né? É Cunha e Pereira. Amém. Bom dia a você que está ligado conosco aí, que está nos acompanhando pela rádio e pelo Facebook. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo invada o seu coração. Amém. Deus abençoe todos vocês. Nós temos também o Rafael Pereira, Rafael Cunha. Bom dia, pastor Rafael, você tá bem? A paz, tudo bem? A paz. Ei, por que não olha por onde vai? Pensa que é o dono do mar? Ele não é grande bastante para nós dois. Ora, qual é, papai? Vamos ser colegas de Mercúrio, não é? Olha, ouvinte, aqui o nosso amigo Walter Miguel, ele faz uma homenagem às vezes para algumas, não só para o pastor Carlos, como o Pica-Pau, e ele considera que o nosso pastor Rafael Cunha, como o Brutus do Popeye, o antigo Popeye. Então você que está no Facebook, entra aí e vê se realmente parece o Brutus. Bom dia, abençoado. Me sinto lisonjeado, hein, Valtinho? A paz seja convosco, meus amados irmãos, web telespectadores, pessoal que está na rádio também nos ouvindo, né? Que tenhamos aí uma manhã abençoada, podendo falar, né, de fé por gerações e de uma forma que a gente, né, não deixe nessas bênçãos passar da nossa vida, só deixando aquele versículo de praxe, né? Em 1 João 2,17 fala o quê? E este mundo se acaba junto com tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus viverá para sempre. Aleluia. Amém. Que possamos realmente cultivar, né, o que é eterno em nossas vidas e deixar essas coisas superficiais, né, para um outro âmbito. E o pastor Rafael Pereira. O Rafael Cunha também é um grande estudioso, é um cara de tecnologia. Qual que é a sua formação? Desculpa a pergunta. Bom, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Bom dia, pastor Carlos, o senhor tá bem? Olá, Alexandre Zídio, bom dia, pastor Márcio, bom dia, pastor Rafael Pereira, que também está com a gente aqui, né? Bom dia para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, ouvindo aí as ondas sonoras da Rádio Educadora AM 1060 e também da Difusora 650. É um prazer estar com vocês hoje. Continue com a gente até as 10 da manhã, né, Alexandre? Porque tem muita coisa boa hoje, né? Muita coisa boa. Hoje a tropa de elite está aqui. É, só fera, só. Eu sou o menor que está aqui, então eu só vou ficar na intermediação só. Mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que Deus abençoe a todos vocês. E nós tem mais um convidado aqui. Vamos falar do Rafael Pereira. Bom dia, pastor Rafael Pereira. Bom dia, Alexandre Zídio. Bom dia, pastor Márcio, pastor Rafael Cunha, pastor Carlos, também Valtinho. Bom Walter dia. Miguel. Ele não arrumou nenhuma homenagem para você ainda, né? Então. É que é a primeira vez que eu venho no programa Faço Parte do Milagre. Já estamos no programa. É a primeira vez que você veio aqui? Sim, aos sábados é a primeira vez. Sério? Eu estou sempre aqui, agora às quintas-feiras, antes era às sextas, 22h30, com o programa Visita ao Seu Lar, mas não faço parte do milagre, é a primeira vez. Me surpreendeu, porque eu acho que a gente participa de tantos Valtinho, podcasts. Né, eu vejo o Valtinho na live. Você conhecia só de ouvir falar. Mas hoje, conhecendo aí pessoalmente, sempre estamos aqui com o Paulo Marques na semana. E um prazer poder estar conhecendo o Valtinho aí, que Deus abençoe cada dia mais. Deus. Todos os nossos ouvintes, tenho certeza que vamos ser
edificados nesta manhã. Carlos, vamos lá, apresenta nosso convidado, por favor. Pastor Carlos, acabou de entrar aqui um convidado especial. Pastor Paulo. Vereador Paulo Henrique. Vereador aqui na cidade de Piracicaba. Seja bem-vindo, pastor. Dá uma palhinha pra gente aí. Bom dia, pastor. Bom dia, amigos ouvintes dessa programação. Eu já, segunda vez que eu participo Faço Parte do Milagre. Segunda vez. Faço Parte do Milagre. Deus abençoe a todos vocês. Fique com a gente, então, ouvintes. E nós vamos para a Devocional do Biratã e depois nós vamos de música. E voltamos aqui com um assunto extremamente importante que vai tocar o seu coração. Este programa tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância na nossa vida, que é o legado que nós deixamos da nossa fé para os nossos filhos, para os nossos descendentes, né? E nós temos vários ensinamentos da palavra de Deus que traz vários exemplos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas para o bem e também para o mal, com relação a ele não dar continuidade à sua fé, né? Você pegar aqui um grande exemplo aqui, de verdade, nós temos a importância de mantermos a bênção sobre a nossa casa, nós temos a necessidade de mantermos a bênção sobre os nossos filhos, né? E a palavra de Deus nos mostra, através de várias histórias, que a bênção, ela não é apenas uma palavra, mas uma força espiritual que molda toda a nossa família, que molda toda a nossa geração. E nós temos vários exemplos aqui de pessoas que, de certa forma, não conseguiram manter o legado. Um exemplo aqui de consequências, Caim e Abel, né? Quando a gente fala de Caim e Abel, que foi movido por uma inveja, pelos ciúmes, ele acabou matando o seu irmão Abel, Caim. E ele abriu uma porta para uma maldição que afetou a vida, e não somente a sua vida, mas como a toda a sua descendência, né, pastor Paulo? Olha, você vê que um exemplo é o rei Manassés. Ele teve o pai que era Josafá, que foi um exemplo de um homem de Deus, e aí veio Manassés, que foi um dos piores reis da história. Aí a gente vê o seguinte, que nós temos que deixar um legado de fé, não só com palavras, mas com exemplos, com atitudes, com o nosso caráter, em tudo que a gente faz dentro de casa, porque nós somos observados 24 horas por dia. É a esposa, é o filho, é o funcionário, é o vizinho, todos estão nos olhando. Então, assim, com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa entrega, com a nossa santidade, com o nosso caráter, nós vamos deixar um legado. Às vezes a pessoa, ela passa na rua, você cumprimenta, mais pra frente você encontra ela em algum lugar, aí começa a conversar, ela vai ver, não, você era diferente, você é uma pessoa diferente, que transmite algo. Então tudo isso nós temos que deixar o legado de Deus. Não adianta simplesmente ser um pai maravilhoso, igual foi Josafá. Ser um crente na igreja. E Manassés depois deu um dos piores exemplos aí da história. Olha só que interessante, né, pastor? Outra coisa que eu vi aqui, você vê um exemplo aqui, voltando em Caim e Abel, a maldição sobre Caim e Abel e sua descendência, ela foi de violência. Você pegar a descendência dele, por conta do que Caim fez contra Abel, a descendência dele foi de violência. Você pegar lá em Gênesis, mostra lá que Lameque, ele se gabou, ele, que era um filho de Caim, ele se gabava de ter matado um outro homem. Ele se gabou. E isso fez com que a inclinação para a violência e a ira se tornou um padrão na linhagem dele. Você veja que, às vezes, um comportamento, uma atitude, ele abre legalidade no mundo espiritual para que a nossa geração seja, de certa forma, prejudicada. E assim como o pastor Paulo falou aqui, o contrário também, se nós repetimos comportamentos bons, dermos bons exemplos da nossa fé, das nossas atitudes, do nosso comportamento, nós vamos abençoar a nossa geração. Márcia Arruda, é isso, pastor? Olha, sim, eu concordo com o pastor Paulo, no que ele falou aí com relação aos exemplos, né, que nós temos que dar aos nossos filhos. A frase que ecoa aí no mundo aí é o seguinte: palavras elas ensinam, porém o exemplo arrasta, né? A maioria das pessoas, elas tomam por exemplo e elas tomam atitudes como corretas e elas vão através do exemplo, elas vão fazer o que estão vendo as pessoas fazer. O que Jesus Cristo disse quando passou aqui na terra para os seus discípulos? Olha, eu faço as obras que vi meu Pai fazer. Então Jesus Cristo, ele era filho, ele é filho de Deus, ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né?
não é tão somente o Filho de Deus, ele é Filho de Deus e ele tem todas as prerrogativas que Deus tem, sendo assim ele é Deus também. Porém, sendo Deus, a palavra fala lá em Hebreus, que sendo Deus aprendeu obediência. Então olha só, Jesus Cristo, vendo as obras que o Pai fez, aprendeu a obedecer à voz do Pai e às direções do Espírito e foi fiel a tudo aquilo que o Pai determinou para que ele fizesse aqui na terra. Sobre a fé para mim é a fidelidade restrita à vontade de Deus. Eu tenho muito certo no meu coração, já bem embasado, de que acreditar na palavra é uma coisa e ser fiel à palavra é outra coisa totalmente diferente. Então Jesus Cristo não só cria no que o Pai dizia, mas era fiel ao que o Pai dizia e colocava em prática. E os discípulos permaneceram fiéis após a partida de Jesus Cristo. Por quê? Porque viram aquilo que Jesus Cristo fez e resolveram fazer igual. E aí nasceu a igreja. E assim é na nossa casa. O pai dentro da casa, ele é o sacerdote. Agora, qual é o sacerdote que não segue a doutrina? Qual é o sacerdote que negligencia a palavra de Deus? Qual é o sacerdote que negligencia aquilo que Deus determinou como princípio da fé cristã e da vida cristã? Se ele negligencia, ele não é sacerdote. E os seus filhos se perderão. Agora, tente você, faça a prova de Deus e vire sacerdote dentro da sua casa, eu serei sacerdote dentro da minha, por exemplos. Exemplo de misericórdia, de compaixão, exemplo de amor, exemplo de perdão, exemplo de fidelidade à palavra de Deus, exemplo de submissão às autoridades espirituais que estão postas acima de nós. Faça isso e você vai ver que os seus filhos vão tomar o exemplo, vão seguir na caminhada como você seguiu e serão uma bênção na sua geração. Amém. Você vê que as palavras do pastor Márcio aqui, ela gera uma responsabilidade muito grande para nós pais, né? Pais, mães, você que é mãe e pai ao mesmo tempo, né? Tanto em cima disso que o pastor está falando, mas também usar palavras dentro do lar, né? Às vezes a pessoa mais amaldiçoa o seu filho de forma às vezes inconsciente do que gera palavras de bênção, de bem-aventurança sobre aquele filho, né? Então assim, as nossas ações, a necessidade de orar também, né, pastor? Sim. O pai tem que ter uma responsabilidade muito grande de estar constantemente, né? Se você não toma a posição de sacerdote, que é orar, abençoar, não amaldiçoar, abençoar, orar, ensinar, perdoar, amar, essa é a posição do sacerdote. Se você não vive assim, é negligência. E se você negligencia, os seus filhos vão se perder, lá na frente vão se perder. E aí vai ser uma luta para resgatar. Entendeu? Então é isso, a negligência começa aí, na falta de oração, na falta de jejum, de leitura da palavra, de ensino da palavra. Tudo isso é negligência. E o sacerdote não pode negligenciar o que o Pai estabeleceu. Jesus não negligenciou, sendo Deus, aprendeu a obedecer. Amém. Pastor Rafael. Outro ponto que a gente pode observar aí de Caim e Abel também é a questão que muitos acabam vivendo ali dentro da igreja uma religiosidade, né? Então o que Caim faz? Ele realmente entrega a oferta a Deus, mas ele simplesmente entrega, né? Abel não, ele pega das suas primícias, o seu melhor, né? O seu melhor ali, exatamente para entregar a Deus. E muitas vezes a gente se pega nisso de viver uma religiosidade. Não, eu preciso cumprir protocolo, eu preciso ler a palavra, só que o cara não está nem entendendo o que ele está lendo, ele não está meditando na palavra ali, buscando, né, crescer no conhecimento e da graça de Cristo. Ele está cumprindo um protocolo, a oração dele, realmente ele está orando, ele gasta ali só aquele 5 minutinhos antes de dormir e olhe lá, né? E não vive, né? Não vive ali dos frutos do Espírito. Você vai ver o que ele gera de fruto, é tudo obra da carne, né? Não é mais o Espírito que gera algo nele, mas é tudo obra da carne. Ele não cultiva a intimidade com Cristo. Então é algo que a gente precisa se apegar para realmente não cair, né, nesses erros de vários exemplos bíblicos que a gente pode citar hoje de manhã aqui, né? O Caim, ele deixou a obra da carne tomar conta dele, né? Ele teve inveja ali, ele viu que a oferta dele não agradou o Senhor, e o que ele vai? Ele vai lá e mata seu próprio irmão. É triste, terrível. E o que acarreta, você, né, mesmo comentou, Ale, sobre a sua descendência ali, Lameque, né, já
Abel, ele não teve descendentes biológicos, mas hoje a gente pode usar ele como exemplo de fé aqui, né? Depois dele ali, da família, vem Sete e tudo mais, não da descendência biológica dele, mas a gente pode pegar um exemplo que, como o pastor Márcio Arruda falou, arrasta, né? E que a gente tome isso para nós e vivamos genuinamente a fé de Cristo. Amém. Pastor Rafael Pereira. Olha, cada palavra que tem sido liberada nesta manhã, o próprio Alexandre usou o exemplo de Caim e Abel, que acabou de comentar também o Rafael Cunha, e de Caim veio o Lameque, que é filho de Metusalém, o homem considerado o homem mais velho da terra, né, que viveu mais tempo, e é uma geração amaldiçoada pela atitude errada do Caim. O Márcio Arruda falou uma frase aqui que para mim é uma frase que marcou. A fé é a fidelidade restrita à vontade de Deus. Vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas ondas sonoras da Educadora, marque essa frase aí, a fé é a fidelidade restrita à vontade de Deus. Muito forte. E o pastor Paulo Henrique deu o exemplo aqui de Manassés, do reino sul de Judá, que foi um rei extremamente ruim, e ele teve um exemplo bom. Foi uma escolha que daí vai na questão das escolhas do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. O Manassés teve bom exemplo, que foi o seu pai Josafá, mas ele escolheu partir para o lado errado e tomar atitudes que considerado o pior rei da história de Judá. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que no final da sua vida ele se arrepende, Deus perdoa e restaura a sua vida. E eu quero deixar um exemplo, partindo já dessa questão dos reis de Israel e de Judá, um exemplo pouco mencionado, mas uma pessoa que poderia ter feito toda a diferença no Reino Norte, que foi o primeiro rei chamado Jeroboão. Davi reinou sobre todo Israel, Salomão reinou sobre todo Israel, só que Salomão se desviou. Quando Salomão se desviou, Deus falou, por amor de Davi, meu servo, eu não vou rasgar o reino nas mãos de Salomão, mas vou rasgar nas mãos do seu filho, que foi Roboão. Então, Deus observou, e a Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 11, sobre Jeroboão. Jeroboão, a Bíblia fala que ele era um homem valente. Salomão o constituiu sobre todo o trabalho forçado, sobre todo o trabalho de obra, de edificação de Israel. Salomão colocou Jeroboão à frente desse trabalho. E essas qualidades Deus enxergou nele. Tanto que Deus levantou o profeta Aías. Lembra do Aías? Tem uma frase da mulher de Jeroboão. O Aías ficou velho. Essa frase é bem conhecida no meio teológico. O Aías ficou velho. Deus levantou o profeta Aías, que se encontrou com Jeroboão, tirou uma capa que ele estava, dividiu essa capa em 12 pedaços, deu 10 para o Jeroboão e falou, Deus está te levantando para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Por amor de Davi, eu vou deixar 2 com os descendentes de Davi. E aí o profeta deu esta palavra para Jeroboão. 1 Reis 11, verso 38. E há de ser, Deus falando na boca de Aías, e há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Deus falando que seria com Jeroboão. Eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha que palavra Deus liberou para Jeroboão. Quando aconteceu da morte de Salomão e Deus assim dividiu o reino e Jeroboão reinar, ele deixou com que o medo reinasse em seu coração. E ele fez totalmente o contrário à palavra de Deus. Ele falou, se o povo for a Jerusalém, que era no Reino Sul, adorar a Deus, eles vão se lembrar de Davi e vão pegar a casa de Israel e devolver para a descendência de Davi. Então, eu vou construir na capital Samaria um templo, eu vou fazer aqui ídolos, eu vou constituir profetas e levitas, sacerdotes que não são da tribo de Levi, para que o povo adore aqui mesmo de maneira errada.
E olha só, de Jeroboão, isso é interessante que tanto o reino sul quanto o reino norte tiveram 19 reis cravados, 19 no sul e 19 no norte. Os 19 do sul, na sua maioria descendentes de Davi, foram reis bons, reis que buscaram o Senhor. Mas no reino norte, que se iniciou com Jeroboão, eu não lembro de um rei que tenha buscado a Deus. Foi uma sucessão de reis ímpios, ruins, que levaram o povo a pecar contra Deus, que trouxeram maldição ao reino norte, e tudo isso começou em Jeroboão, que recebeu uma palavra de Deus. Era só ele pegar, confiar naquela palavra, se manter fiel, que o reino norte seria uma potência. Mas foi um fracasso, porque o primeiro rei, ao invés de crer, duvidou, e a sua geração acabou sendo amaldiçoada. Puxa vida, temos muito a aprender com essas lições. Pastor Carlos. Olá, Alexandre. Nossa, muito boa amanhã hoje, por incrível que pareça, né? Estamos acuados aqui no canto, só aprendendo. Só aprendendo. Mas graças a Deus que nós estamos aprendendo muito hoje aqui. E, Alexandre, é o seguinte, a nossa vida, ela é um contraste entre o certo e o errado, e um contraste entre escolhas certas e escolhas erradas. E muitas vezes uma escolha errada, ela gera uma consequência que lá na frente ela precisa ser consertada. A partir do momento que Adão e Eva caiu no erro e perdeu o direito de estar no paraíso, a partir daquele momento Deus já começou a programar uma linhagem justa que iria vir pela fé. E quando Caim mata Abel, ele atrasa essa linhagem, porque iria vir de Abel. Aí o que acontece? Deus precisa ir atrás de alguém da linhagem de Adão ali naquele momento, e ele encontra Sete. E através de Sete, a linhagem da justiça chega até Abraão. Poderia ser que não fosse Abraão, sabia? Porque se viesse a linhagem de Abel, não seria Abraão, seria outra pessoa. Então, muitas vezes, uma escolha nossa, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ou em qualquer lugar onde nós estamos, uma escolha errada, ela gera uma atitude para ser consertada lá na frente. Eu sou neto de alcoólatra, meu avô era alcoólatra. Quando minha mãe aceitou Jesus e ela se entregou para o Evangelho e teve a sua conversão, ela quebrou essa maldição na vida dela. E aí a linhagem começou a ser escrita novamente. Caiu em mim, que sou primogênito da minha casa. E os meus irmãos também são evangélicos. Mas o primeiro fui eu que fui para a igreja. Só que agora, se eu cometer o erro de ter escolhas erradas, as consequências serão totalmente procrastinadas, porque vai ter que acontecer uma correção lá na frente. E essa correção vai ter que vir dos meus sobrinhos, porque eu não tenho filhos, ou vai ter que vir dos meus próprios irmãos. Então, muitas vezes, é difícil quando você tem uma atitude errada, você tem que correr atrás, você perde tempo com atitudes erradas. Você procrastina aquilo que Deus tem para a sua vida. Você muitas vezes faz com que as coisas que você, praticamente seus planos, seus sonhos, tudo aquilo que era para acontecer em um ano, através de uma atitude errada, isso pode procrastinar e pode se prolongar por 10, 15, 20 anos. Eu conheço pessoas que tinham promessas de Deus nas mãos, eram evangélicas, infelizmente tiveram um deslize, caiu, e estão depois de 20 anos hoje correndo atrás das bênçãos que eram deles há 20 anos atrás. Então é muito importante nós termos escolhas certas, é muito importante nós não vivermos no contraste do bem e do mal. Não, para nós tem que ser o bem. Eu tenho que ter a escolha do bem. Existe um pensador que diz que ele está totalmente errado. Ele diz o seguinte, que a vida se divide em duas coisas: a ansiedade de não ter e o tédio de ter. Nós não, nós vivemos pela fé. E nós acreditamos que o nosso Deus é abençoador e vai trazer coisas boas na nossa vida em nome de Jesus. Olha que assunto extremamente relevante, né? Em cima do que o pastor Carlos está falando, cada um de vocês falaram, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, às vezes, inconscientemente, nós amaldiçoamos a nossa geração.
Amaldiçoar é, às vezes, abrir legalidade no mundo espiritual através de um pecado, através de uma enganação. Voltando aqui o exemplo de Caim, quando Caim ele mata Abel, toda a geração dele, teve inclinação à violência, ou seja, o que não era para ter violência na família virou um padrão na família toda. E olha o que diz a Escritura em Êxodo 25, que Deus, lá fala que Deus visita a iniquidade dos pais até os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que Deus pune nós por isso. Isso quer dizer que ele permite que o diabo haja de forma legal sobre os nossos descendentes. É uma lei, um mandamento de Deus. E quando a gente fala dessa questão de maldições hereditárias, que são exatamente esses padrões que se repetem, seja saúde, às vezes a gente olha para uma família e a gente não entende e fala, puxa vida, como tem morte nessa família? Puxa vida, como tem doenças nessa família? E às vezes a pessoa que vai até na igreja, né, fala assim, puxa vida, minha família vai na igreja, mas mesmo assim continua padrões de morte. Isso está relacionado quando a gente pega e estuda a Bíblia, está relacionado à iniquidade. Tem pecados abrem legalidade no mundo espiritual sobre aquele erro que nós cometemos, e tem iniquidades como o exemplo que todo mundo trouxe aqui, que é o pecado realizado pelos nossos antepassados. A geração de Caim, ela foi amaldiçoada por conta do pecado de Caim, que abriu uma legalidade. E olha algumas coisas que geram maldições hereditárias, que a gente precisa entender para a gente poder trabalhar isso, pedindo perdão para Deus muitas das vezes sobre a nossa geração. A idolatria, olha que interessante, pastor Rafael, a idolatria, a Bíblia menciona cerca de 100 versículos que fala sobre a idolatria. Exemplo, colocar imagem, objetos amaldiçoados em casa, adorar santos ou qualquer coisa além de Deus, ele abre portas no mundo espiritual para maldições. A idolatria, para se ter uma ideia, ela gera incapacidade de entender a palavra de Deus. Olha que coisa séria. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas eu não consigo entender a Bíblia. É uma coisa muito comum, né? Eu não consigo, leio, não consigo entender. Isso está relacionado à idolatria. Até por problemas sexuais. Olha, e quem está falando isso para mim, eu estou tirando referência aqui de livros da pastora Tânia Tereza, que é uma das maiores pessoas mais respeitadas que tem no Brasil a respeito disso. Solidão, problemas sexuais, promiscuidade, homossexualidade, está relacionado à idolatria, derramamento de sangue, alguns citados aqui, que às vezes assassinato que teve lá nos nossos antepassados, então gera derramamento do sangue. Então no mundo espiritual abre uma legalidade. Isso é muito sério, né, pastor Rafael? O Alexandre falou uma palavra chamada iniquidade. E eu terminei essa semana de ler aquele livro Rebelião, do pastor que esteve na nossa igreja, que fala da aliança, André Rezende, e no livro ele fala que iniquidade é o pecado praticado tantas vezes que aquilo se torna natural, normal. A mente da pessoa fica cauterizada e aquilo se torna algo tão natural que faz parte do dia a dia da pessoa. Você nem percebe que é pecado mais. Nem percebe, aquilo se torna normal. Isso sim que é a iniquidade. Então, pessoas que se acostumaram a pecar, elas abrem essas brechas no mundo espiritual, que não só vai amaldiçoar o seu tempo, mas amaldiçoar as próximas gerações, como Deus diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Já na cruz, no sangue de Jesus... Só um parênteses, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus é mau. Não, é que ele permite, é a lei. Se funciona a lei no nosso mundo, né? Se as leis funcionam, no mundo espiritual também. Se Deus colocou lá, visitarei a iniquidade dos pais do filho até a 3ª e 4ª geração. Então o diabo, às vezes ele requer de Deus, fala assim, Deus, ele está em pecado, então eu tenho direito, eu vou requerer meu direito de atuar na vida daquela pessoa. Então é uma lei espiritual, né? Quando a gente estuda isso, fala assim, puxa vida, o negócio é muito sério, né, pastor Rafael? É sério, só que tem um porém. Na cruz de Cristo, toda a maldição é quebrada. Aleluia. Então pode ter sido aberto brechas no passado, mas se a pessoa entender se arrepender e correr para a cruz de Cristo, lá em Deuteronômio Deus fala da mesma maneira que ele fala que a maldade visita até a 3ª e 4ª geração, lá ele fala que a misericórdia dele vai a 1000 gerações. Então se a pessoa for para a cruz de Cristo, para o sangue de Cristo, toda a maldição ela é quebrada, e as bênçãos dessa pessoa que está debaixo da palavra de Deus
pode abençoar até 1000 gerações. É verdade. Isso aí. O pastor Paulo, você sabe que a gente tem que pedir perdão, é algo que a gente aprendeu. Às vezes fala assim, como que eu renuncio os pecados dos meus antepassados? Como que eu sou responsável pelo pecado do meu antepassado? Como que eu faço para me libertar, né? Segundo nos ensina, a gente tem que renunciar os pecados dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, porque nós não fomos nós que atuamos, mas nós podemos renunciar àquela herança. Pastor, o senhor tem visto muitas pessoas sendo na trajetória do senhor? Você já viu muitas pessoas sendo prejudicadas muitas das vezes? Fala assim, puxa vida, como se fossem maldições que se repetem e a pessoa não entende o porquê daquilo. O senhor já teve várias experiências com relação a isso? Sim, foi como o pastor Rafael falou, somente através da cruz é quebrada. Enquanto a pessoa não tomar uma decisão de se colocar aos pés do Senhor Jesus, não adianta que não vai ser quebrada. A gente já viu problemas aí de vida amorosa. A avó teve problema, a mãe teve, a tia teve, a filha está tendo e a neta também está tendo. Isso não é normal. E às vezes a pessoa está dentro da igreja. Mas por que não foi quebrado ainda? Não é possível, ela está dentro da igreja, mas não se colocou aos pés do Senhor Jesus. É como vida financeira. A pessoa, o pai foi pobre, o avô foi pobre, sempre trabalhou, miséria, a mãe foi pobre, e hoje eu me vejo numa situação do mesmo jeito. Pô, mas eu vou na igreja. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitas das vezes essa maldição ainda não foi quebrada, porque está escrito lá que Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Ele veio para destruir. Então, se não destruiu, é porque alguma coisa está errada. E falando do legado que o senhor falou de Abel e Caim, que a Bíblia diz aqui, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho de ser justo. E mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só, hoje é 2025, nós estamos falando dele. Outro exemplo é de Maria, que lavou os pés de Jesus, e o que diz? Que aonde foi pregado o evangelho vai falar o nome. Quer dizer, legado, quer dizer, é o que falta hoje para nós cristãos, deixar legados. Nós temos que deixar legado. O pai tem que deixar o legado para o filho para o neto, e por aí vai. Quando o neto lá olhar para o avô, falar assim, meu avô era um homem de Deus. É verdade. É isso. Pastor Rafael, você sabe, em cima de tudo que nós estamos aprendendo aqui, às vezes a pessoa fala assim, por isso que é importante o sacerdote, o pai, o filho, não se afastar da presença de Deus, né? Porque quando você se afasta da presença de Deus, você dá legalidade para que a maldição às vezes chegue na tua vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso mais de Deus, minha vida tá tudo beleza, meu relacionamento tá legal, já tem dinheiro, já tem tudo. A pessoa se afasta e acaba sendo um tremendo engano no mundo espiritual, né, pastor? Rafa Cunha, o sogro tá mandando abraço aí, viu? Opa, pastor João Camargo? Deixa eu ver aqui. Seu sogro tá mandando um abraço falando, eu sou sogro do Rafael Cunha. Inclusive ontem estávamos com ele. Uma declaração dele. Muito obrigado, meu sogro. Ontem estávamos com eles lá em São José do Rio Preto, né? Eles pôde nos abençoar ali, a gente jantou com eles. Quinta-feira minha esposa pregou na igreja qual meu cunhado é pastor também, o pastor Marcelo Delamore, né? Então a gente teve uns dias aí aproveitando em São José do Rio Preto. Mas aproveitando essa parte aí que você está comentando sobre, né, os pais se manter firme, né, em Cristo e tudo mais. E até aproveitando a fala, né, do pastor Paulo sobre Josafá. Josafá foi um rei segundo o coração de Deus também, alguém que buscou tirar os postes de Aserá, a perpetrar, né, a adoração a Deus não só no Reino do Sul, como também no Reino do Norte. Mesmo Acabe ali fazendo as presepadas, ele com Jezabel, né, Josafá, ele tentava apoiar nesse sentido ali, né, a incentivar, né, que os profetas estudassem, buscassem o Senhor e tudo mais, né, a incentivar o povo a adorar o Senhor. Mas Josafá fez algumas alianças que não foram segundo o coração do Senhor, né? Ele casou seu filho, ele casa o seu filho Jeorão com a filha de Acabe. Ele vai fazer uma visita lá para Acabe e vai para uma guerra que muito provavelmente não era para ele ir também.
né? A qual Acabe morre, inclusive, né? Ele toma aquela flechada do acaso, que não existe acaso, sabemos, né? Mas ele, apesar de ser alguém segundo o coração do Senhor, ele deixou, né? Às vezes, eu vou ser alguém, essa pessoa, eu preciso estar com ela, coitadinha dela, não. tem convívios que você precisa realmente abdicar, tem alianças que você não pode realizar, e isso aconteceu com Josafá, né? O que a gente vê de consequência? O filho dele se casa com a filha de Acabe, né? E diferente dele, já começa a ter novamente a adoração a deuses estranhos, né, no reino ali do sul, ali na terra ali de Judá, né, é complicado. Então, que a gente possa realmente, dia após dia, realmente estar segundo o coração de Deus, pedir: sonda-me, Senhor, sonda se há algum caminho mau, se eu tiver com alguma inclinação para o mal, realmente que as minhas vontades sejam as suas vontades, que eu não haja segundo o meu coração, os meus desejos, porque o coração da gente é enganoso. Muitas vezes a gente está achando que está ajudando alguém e a gente só está trazendo maldição para nós. Amém. Pastor Márcio, o senhor, como um grande profissional da educação física, na educação física a gente tem que treinar constantemente para manter, às vezes, a nossa capacidade de se locomover e tudo mais. E na fé não é diferente, né? Em cima do que o pastor Márcio está falando, como o pastor Rafael falou, quando você não mantém a constância, a vigilância na sua fé, em algum momento parece que vai ser uma coisa natural, mas o diabo ele vai entrando ali, dando brecha, daqui a pouco as pessoas estão até mesmo adorando outros deuses e criando uma brecha que vai afetar toda a sua geração. É isso, pastor? Eu concordo com o pastor Rafael, concordo com o que os Rafaéis disseram, o pastor Paulo disse, né? Eu queria expor alguns pontos aqui, mas isso que você falou, Paulo disse lá no livro, acho que no livro de Hebreus, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei para você a minha fé por meio das minhas obras. Tiago que fala. Visto que a fé sem obras é morta. A musculação é a mesma coisa, meus irmãos. Já que ele falou de musculação, se não tiver exercício físico e progressão de carga, é crossfit, tá? Então tem que ter treino, tem que pegar peso. E a fé é a mesma coisa, a vida com Deus é a mesma coisa. O jargão da musculação é no pain, no gain, né? Sem dor, sem resultado. Então a fé demanda sacrifício, viver para Deus demanda sacrifício. Ser o sacerdote da sua casa para que seus filhos não se percam, demanda sacrifício. Você vai ter que sacrificar muita coisa aí que o mundo faz, que você não vai poder fazer, prezando pela segurança e salvação da sua casa, né? E pegando o que o pastor Rafael falou e o que você falou também sobre pastor Rafael Pereira e o que você falou sobre a iniquidade, pastor Rafael Pereira, ele citou aqui o que o profeta Aias disse para Jeroboão, né? Aías disse para Jeroboão. Gente, eu fiz teologia, mas eu não guardo muito bem essas coisas não, tá? Tudo aqui na são perfeitas. Tá na minha mente, mas eu não guardo endereço. Tem uma bancada cheia de estudiosos aqui. Sou ruim de guardar endereço bíblico, eu não consigo decorar nada, mas a palavra tá firme no meu coração. Glória a Deus. Então, o que o pastor Rafael Pereira falou sobre Jeroboão é que ele só tinha que cumprir o mandamento. E Deus se manifestou por meio do profeta e disse, se você seguir os meus mandamentos, né, de acordo com a minha palavra e fizer, tudo vai dar certo. Isso aí foi dito no mínimo 3 vezes na Bíblia. Lá para Moisés, em Deuteronômio, foi dito a mesma coisa. Depois foi dito a mesma coisa, foi dito para Moisés. Depois o Senhor fala o que você falou. A família que guarda o mandamento, a iniquidade não alcança. O que é iniquidade? É o desenho distorcido, né? Equidade é igual, né? Vamos falar agora aqui da semântica, né? Então, equidade é aquilo que é igual. Se você quer ser igual a Deus, você tem que ser equo. E se você é diferente de Deus, você é então iníquo. Ou seja, tudo que é oposto e contraditório a Deus é iniquidade. Então, se Deus é verdadeiro e você é mentiroso, você é o oposto de Deus. Se Deus é santo e você vive no pecado, você é o oposto de Deus. Se Deus é justo e você é injusto, você é o oposto de Deus. Uma outra
jogadinha de português que eu gosto de falar é que o injusto sempre é folgado, né? Porque onde não há justiça, há folga. A folga é a brecha. Então, se você tem por hábito ser o oposto de Deus, você então está fazendo com que os seus filhos cresçam num ambiente oposto ao que Deus estabeleceu. E isso é um perigo, porque é daí que nasce a iniquidade, daí que vem a iniquidade. E como o pastor Paulo falou, na cruz, o pastor Rafael falou e o pastor Paulo confirmou, na cruz de Cristo, por meio da conversão ao Senhor Jesus Cristo, toda a iniquidade é quebrada. Ela é quebrada, mas existe a necessidade, sim, de você fazer renúncias dos decretos que foram estabelecidos no mundo espiritual por meio de quem você nem conheceu. Você não sabe se o seu avô, tataravô, bisavô fez um sacrifício de sangue, você não sabe se ele cometeu um assassinato, você não sabe se ele foi justo nos negócios, você não sabe de que forma ele comprou a fazenda que ele tem hoje, o sítio que ele tem hoje, você não sabe de que forma ele enriqueceu, você não sabe, você só recebeu a herança. E algumas heranças são malditas. Aí começam os problemas. Eu recebi herança e perdi tudo. Porque você não sabe como ela foi adquirida. E às vezes se atribui a falta de gestão. Você atribui a falta de gestão, mas tem ali uma legalidade espiritual. Entendeu? E você falou que no nosso mundo a lei, ela é observada. Alexandre, no nosso mundo a lei não é observada. Mas a lei é observada no mundo espiritual. O mundo espiritual não recua na lei de Deus. A lei de Deus permanece. A lei do homem, ela é modificada em todo o tempo por meio de interpretações jurídicas, nem jurisprudência se usa mais, né? Agora usa somente a interpretação, né? As fontes do direito estão deixadas de lado mesmo, agora a pessoa aplica o que ela pensa. Mas no mundo espiritual não, se aplica o que Deus estabeleceu e ninguém escapa disso, entende? Então, a iniquidade é isso, como se vence a iniquidade? Por meio da conversão ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Poxa vida, que aula tivemos hoje, hein? Puxa. Então, se você está do outro lado, está no rádio e você fala assim, puxa vida, essa palavra tocou meu coração, vai no Facebook. Depois resgata lá o conteúdo dessa mensagem aqui que está no Facebook e aqui sede Piracicaba, certamente você vai ser abençoado. Pastor Carlos, estamos quase chegando aí nos minutos finais, mas quer passar mais um recado em cima desse assunto extremamente relevante? Olha só aprendemos lá em Hebreus capítulo 11, nós vivemos sobre os heróis da fé. E todas as vezes que o Paulo vai falar sobre uma pessoa que veio da linhagem da justiça de Abraão, que viveu pela fé, ele coloca na frente assim, pela fé viveu Abraão, pela fé viveu fulano, pela fé viveu ciclano. A palavra pela fé, ela é uma locução adverbial de modo. É uma locução adverbial de modo. O que é isso? É uma pessoa que vive aquilo ali. Ela vive. Ela não tem hoje a atitude de fé e amanhã não. Não tem hoje a atitude de fé ou daqui 3 meses não. Não. Ela vive pela fé 24 horas por dia. Então é muito importante que nós também possamos viver pela fé 24 horas por dia. Viver pela fé, se Deus fizer. Depender de Deus, depender de Deus 24 horas por dia, independente da vontade dele. De nos abençoar em 1 ou 2 meses ou daqui 10 anos. Rafael, considerações finais aí para a gente passar já para o encerramento do programa? Agradecer a todos que nos acompanharam, tanto pelas ondas sonoras quanto pela live e EQCED/lives. Agradecer aos pastores aqui, que foi verdadeira aula que nós tivemos aqui. Depois eu vou acompanhar na live aí melhor, aí, escutando a fala de cada um. Dizer que é uma alegria poder estar aqui pela primeira vez no programa Faço Parte do Milagre. Que Deus abençoe. Eu achei que você já tivesse feito tantas vezes aqui. Sim, na semana, mas aos sábados é a primeira. E que possamos observar os exemplos da palavra de Deus. É um exemplo bem interessante, que é dos filhos de Corá. Corá tomou uma atitude totalmente errada, é o inverso do que nós estamos falando, né? Ele teve um exemplo ruim, Corá foi um exemplo ruim, mas os seus filhos não compactuaram com o pai. E existem vários salmos, Deus honrou os filhos de Corá, permitindo com que eles escrevessem salmos. Amém. Então, a escolha está nas nossas mãos de tomar as atitudes corretas e abençoar as nossas gerações. Amém. Pastor Paulo, 20 segundos, considerações finais. Quero agradecer a participação, vamos vir em outras oportunidades e falar que amanhã as pessoas têm que buscar Deus, né? Verdade. Vamos colocar Jesus nas igrejas, vamos colocar Jesus já em primeiro lugar. Amém. Pastor Rafa, considerações. Aleluia. Só a aplicação, né, de tudo que a gente ouviu aqui, né? Que a fé ela não é automática. Ela precisa ser ensinada, praticada e valorizada.
né? Uma geração ela pode fortalecer ou romper a continuidade de bênçãos, né? Mas a responsabilidade é nossa, né? Sacerdotes, como o pastor Márcio Arruda comentou aqui, de cada família, de transmitir, né? De passar essa fé de geração para geração, para que seja perpetuado. Amém. Aleluia. Pastor Márcio Arruda vai estar orando por nós também, já pode acompanhar tanto a sua oração como suas considerações finais aí. Meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês agora, nesses últimos segundos aqui, é que busquem a equidade a todo custo, né? Não é ser Deus, porque Deus só existe de Deus, só existe Jesus, o Pai e o Espírito, mas ser parecido com Deus. Lá em Gênesis diz que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Amém. Então Deus não pode ser eco e nós sermos iníquos, né? Sim. Então buscar a todo custo, como o pastor falou aqui, por meio da leitura da palavra, da oração, do jejum, da intercessão, ser parecidos com Deus, e toda a nossa casa e as futuras gerações irão Amém. nos Pastor agradecer. Márcio vai estar orando por nós agora e abençoar a sua vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, nós agora queremos orar por essas pessoas que pedem oração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los aonde estiverem agora e dar a eles tranquilidade, sossego, paz. Senhor, restaurar o que deve ser restaurado, curar o que tem que ser curado. Senhor, trazer de volta aquilo que está morto, ressuscitar aquilo que deve ser vivificado nessas vidas. Peço também por nós que estamos aqui, por nossas casas, que o Senhor olhe para a gente com o teu grande amor e nos ensine a sermos sacerdotes, nos ensine e nos fortaleça a caminharmos na fé, buscando o seu exemplo, Pai, porque tu és o nosso exemplo, Jesus. Nós não temos outro. E que o Senhor possa abençoar toda a programação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Abençoa o pastor Toninho lá em São Carlos, que ele precisou viajar para lá. Abençoe, Senhor, os cultos de amanhã, de todas as denominações que estarão buscando a tua face. Dá a tua graça, dá o teu amor, manifesta o teu poder por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo sábado, às 9 horas da manhã.